Começa agora o Guilhotina Especial. Todo mundo é artista. 100 anos de Joseph Beuys. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Este episódio é resultado de uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com o Goethe Institut, para celebrar os 100 anos de nascimento do alemão Joseph Beuys. Pouco conhecida no Brasil, a produção artística dele se expressa na forma de desenhos, esculturas, ações, atuação política, educativa e de diversos escritos. Beuys morreu em 1986 e completaria 100 anos no dia 12 de maio. Em 1973, Beuys explicou o pensamento por trás de sua frase mais famosa: "Todo mundo é artista". Em suas próprias palavras, só a arte é capaz de desmantelar os efeitos repressivos de um sistema social senil que continua a cambalear ao longo da linha da morte. Desmantelar para construir um organismo social como obra de arte. Esta disciplina de arte mais moderna, que eu chamo de escultura social, só alcançará frutos quando cada pessoa viva se tornar uma criadora ou escultora do organismo social. A prática do diálogo, da participação do público e do questionamento sobre as potências e limites da arte são algumas das contribuições de Beuys para a produção artística contemporânea. Ao longo de sua trajetória, o artista criou um vocabulário próprio de imagens e símbolos que incluíam elementos da natureza, a figura feminina e a simbologia cristã. A espiritualidade também se tornou o foco de sua pesquisa, a qual ele abordou sob diversas perspectivas, entre elas a mitologia germânica e a antroposofia formulada por Rudolf Steiner. A noção desta última acerca da unidade entre o mundo espiritual e o físico influenciou tanto o imaginário de Beuys quanto os conceitos que ele passou a formular na década de 60 sobre o potencial revolucionário da criatividade humana. E, finalmente, ele também tomou para si a figura do xamã, como metáfora do seu próprio papel de artista que busca na arte uma forma de curar a sociedade. Para falar sobre a vida e a obra de Joseph Beuys, conversamos com a artista visual e pesquisadora Regina Jorras, doutora e pós-doutora em artes visuais, membro do corpo docente do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre 1998 e 2015, ela atuou como professora nos cursos de artes visuais, arquitetura e pós-graduação em História da Arte na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Olá, Regina, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bem? E você? Tudo certo. Bom, obrigada por aceitar nosso convite aqui para a entrevista. Eu queria começar te perguntando sobre um ponto marcante na biografia do Beuys, que é o acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Crimeia, né? O acidente aconteceu na Crimeia. E a história acabou ganhando um contorno um pouco de lenda, enfim, mas o que se conta é que Beuys foi salvo por tártaros que utilizaram ervas, feltros e gordura no tratamento e, enfim, para a recuperação dele. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o uso que o artista fez desses dois materiais ao longo da carreira dele e quais os significados que a gente pode atribuir. Bianca, em primeiro lugar eu queria agradecer, estar podendo aqui trocar uma ideia com vocês acerca da obra do Beuys e do Beuys como artista. Ele é um artista que eu sempre admirei muito, dentre outros, né, tantos. Enfim, então vamos a essa primeira pergunta. É curioso porque essa questão desse acidente, o Beuys ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele era aviador, né? E ele tem esse acidente de avião nas estepes russas e, de fato, esse episódio assim da vida dele é muito marcante, né? Porque ele disse que ele foi salvo dessa maneira, que ele estava muito ferido e que a gordura, ele foi besuntado em gordura, né? Embrulhado em feltro, e que isso ajudou a curar, né? Os ferimentos e a ele suportar o frio também. Então, é lógico que a gente vai pensar assim que um fato tão marcante na vida do artista que tem uma influência assim na obra dele de alguma maneira, né? Mas se a gente vai analisar assim a iconografia boysiana, de fato ele usa feltro e gordura, dentre outros materiais, por um bom período aí da trajetória dele. Mas o Beuys ele não faz vamos dizer assim, a construção de toda a poética do Beuys.
ela não se dá dentro de uma chave biográfica, né? A gente não vê em outros momentos, assim, diretamente, né? Citando diretamente a biografia, né? Eu acho que ele vai buscar construir uma iconografia, uma cosmogonia, vamos pensar assim, de tal maneira que esses materiais vão passar a fazer sentido dentro de toda a concepção boyesiana do que seria a arte, a relação do artista com o mundo, com a vida, com os materiais e com a matéria, né? E eu acho que talvez também seja uma maneira mais fácil de se aproximar do Beuys, né? Tentando ler essas passagens pessoais e tentando dar esse tipo de sentido para a obra, porque ele é um artista de difícil acesso, no sentido de que o apelo, vamos dizer, esse visual do Beuys, não é fácil, vamos dizer assim, para o grande público. E ele também é um artista, a despeito de todo o uso da matéria que ele faz, dos materiais, essa relação muito forte com a matéria, com os materiais e com os processos, né? Ele é um artista muito conceitual, né? Então, a gente vai entender, portanto, o uso dessas matérias, desses materiais, dentro de uma concepção da natureza, por exemplo, né? Aí pensando no aspecto conceitual da obra dele, uma concepção da natureza assim como uma totalidade orgânica e viva, em profunda conexão com o mundo espiritual, né? E aí, nesse sentido, a gordura e o feltro vão estar para Beuys em relação com o que seria um elemento energético, que seria a metáfora, ou vamos dizer assim, um índice do elemento calor, né? Que é o caso da gordura, e o feltro seria aí o elemento isolante ou conservante, né? Que conservaria esse calor, essa energia, né? Então, a gente vai ver como, para o Beuys, certos arquétipos vão conferir coerência para a natureza e a metamorfose desses princípios, na verdade, esses princípios, né, esses elementos, a transformação desses elementos, diriam respeito ao princípio evolutivo da vida, né? Então, eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente teria que fazer uma avaliação do uso do feltro e da gordura aí dentro da iconografia boyesiana, né? Mas acho que esse sentido, que é o sentido, justamente essa maneira de se aproximar, né? Acho que a leitura de que ele usou, ele teve essa passagem na vida dele, torna um pouco mais acessível essa chegada assim, ao universo e à produção desse artista, né? Regina, antes da gente seguir falando da obra dele, eu queria te perguntar uma questão que é mais uma curiosidade mesmo. Que você comentou aí, ele lutou na Segunda Guerra, do lado da Alemanha, né? Eu queria saber Sim. isso, como é que é essa relação dele com o nazismo e como é que isso refletiu também no trabalho depois, né? Olha, o Beuys ele fez parte da juventude nazista, né? Inclusive, em toda a bibliografia depois sobre Beuys, lógico que isso é mencionado, né? Mas não há grandes passagens que vão falar sobre essa experiência, essa vivência, né? Mas também a gente tem que se lembrar que a Alemanha pós-guerra, ela simplesmente eliminou, inclusive do ponto de vista das imagens, dos símbolos, de uma iconografia, ela eliminou tudo o que era símbolo que remetesse ao nazismo, o que remetesse à raça ariana, a mesma Alemanha enquanto nação, vamos dizer assim. Houve uma espécie de deserto, né, assim, simbólico nesse pós-guerra, até que a Alemanha conseguisse voltar a lidar com a questão do nazismo. Acho que foi uma ferida aberta, né? Tanto é que é curioso, porque na obra do Beuys, ele vai se formar tardiamente, lógico, porque foi no pós-guerra, né, depois da guerra que ele foi para a universidade, para a academia, e há sempre na obra do Beuys, curiosamente, um sentido, e talvez a gente se remeta aí sim de volta à ideia desse acidente lá, né? Um sentido da ferida, da cura, da dor, daquilo que precisa ser curado, né? Da cura, da cicatriz, da marca e da cura, né? Então, ele em alguns momentos ele vai trazer essa questão aí da cura. E num outro sentido, se a gente vai analisar a obra do Beuys como um todo, já assim expandindo para a totalidade do que ele produziu, eu acho que existe sempre assim no pensamento do Beuys esse sentido de que o mundo precisa ser resgatado, de que o mundo precisa ser resgatado para um momento
que supere, vamos dizer assim, essa herança materialista que a gente tem, cartesiana que a gente herdou, né, dos séculos passados. Então ele vai tentar fazer uma incursão, assim, ele vai para um lado mais alquímico, vamos dizer assim, pré-razão cartesiana, vamos dizer, ele vai tentar resgatar processos xamânicos de cura, de superação, de transmutação, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tudo, de alguma maneira, tem a ver com esse passado, né? Ainda que ele nunca tivesse trazido isso, pelo menos nas leituras que eu fiz sobre a obra dele, é uma menção direta à vivência dele ali no nazismo. É muito complicado ali. E Regina, você pode contar um pouco para a gente sobre a formação do Beuys após a guerra? Você acabou de mencionar que ele foi para a academia. O que ele foi estudar? Como é que foi a formação dele? Então, o Beuys inicialmente, antes dele, agora eu não me lembro se era antes dele, ainda dele ir para a guerra, eu acho que sim, ele queria fazer ciências sociais, ciências naturais, né? E acabou indo fazer artes na Academia de Düsseldorf. Ele teve um período, durante a formação dele, que foi um período em que ele teve uma grande depressão, acho que foi logo depois da formação dele, e que ele se retirou para a fazenda de um casal de colecionadores, que agora me foge o nome, mas que o ajudou a superar, né, essa transição assim, da formação. Provavelmente isso deva ter também a ver com esse momento ali pós-guerra, né? A Alemanha também pós Segunda Guerra Mundial, tendo que ser reconstruída, né? Eu acredito que tem a ver com isso, sim. Mas, assim, a formação do Beuys, ela se dá bem dentro do campo da escultura, né? Ele teve um mentor, um tutor chamado Mataré, que era um escultor, e nesse período ele vai olhar muito, assim, para os elementos da natureza, né? Ele vai também fazer aí nesse período de formação uma aproximação muito forte com a antroposofia, e os valores da antroposofia, a aproximação, a leitura do Steiner vão contribuir muito para o desenvolvimento da obra dele, né? Então ele se forma já tardiamente, ele se forma com mais de 30 anos, e começa aí a produção dele, a primeira fase assim, da produção dele é muito dedicada ao desenho e à produção de esculturas, né? Basicamente esculturas em bronze, ainda se apropriando vamos dizer assim, dos procedimentos tradicionais da escultura, a fundição, modelagem de fundição, né? Então, um pouco isso teria sido a formação do Beuys, que colocou ele na trilha das artes visuais, né? Uhum. E ele foi um artista que utilizou muitas técnicas, enfim, meios diferentes de produzir arte, né? Eu queria que você comentasse um pouco se tem algum meio, né, seja performance, enfim, ou escultura que você considera que seja mais marcante na carreira dele. Olha, o Beuys, assim, logo após a formação dele, aí pelos anos, final dos anos 50, início dos anos 60, ele tem um contato muito forte e muito importante na vida dele também com o movimento Fluxus, que foi um movimento na arte aí nos anos 60, que reunia um grupo de artistas, ativistas de diversos origens e matizes ideológicos, e eram artistas vindos da música, da dança, das artes visuais, e eles se encontravam em festivais, um momento muito efervescente da arte, na verdade, né? A gente tem que pensar que nos inícios dos anos 60, você tem aí desde os acontecimentos como o surgimento dos happenings, né? Dos primeiros environments, que seriam os precursores das instalações, você tem uma erupção muito grande de uma concepção na arte, em que a própria ideia do acontecimento, do tempo, da apropriação do espaço e o envolvimento do observador passam a ser muito importantes para os artistas e para aquele momento assim, específico da arte. E o Fluxus, até mesmo o nome Fluxus vem um pouco daí, uma das questões do Fluxus era pensar que essa separação entre arte e vida não deveria existir. Então, o Fluxus propunha, num certo sentido, a fusão arte-vida, né? Que marcou profundamente assim, a obra do Beuys, né? E toda a questão aí da performance, como você falou, no caso do Beuys, a gente não fala muito, a gente usa muito o termo performance, a gente usa mais o termo ação, né? As ações do Beuys, porque elas não tinham assim, narrativas pré-concebidas na forma mais, vamos dizer assim, usual da performance, né?
eram ações que envolviam determinados movimentos, determinadas situações com materiais, com objetos, e que, na verdade, então, acabaram influenciando toda a concepção de arte dele dali para frente. Na verdade, o que eu acho que ficou muito forte para o Beuys já desde esse período, é essa relação arte-vida, essa fusão arte-vida, né? Então, eu não pensaria, assim, se fosse falar da obra do Beuys, no termo técnicas, né? Eu acho que dali para frente, ele já vai se apropriando de materiais como o feltro, justamente a gordura, de uma maneira muito específica, é uma chegada nesses materiais de uma maneira muito específica, a partir de determinados conceitos, vamos dizer assim, que vão se tornar operacionais na obra do Beuys. Então, eu diria assim, não técnicas, mas sim conceitos, determinados conceitos operacionais, né? Então, um desses conceitos que se tornaram extremamente importantes para o Beuys é o que ele chamava de Erweiterte Kunstbegriff, né? Que quer dizer o conceito de arte ampliado. E, na verdade, esse conceito de arte ampliado que ele vai lançar ali meados dos anos 60, que começa com as ações dele nos materiais e nas matérias, com a gordura, ao longo da demarche dele, porque depois ele vai se tornar professor na própria academia, ele vai começar a incorporar o elemento humano também na questão do fazer. E ele vai chegar a um conceito muito interessante, que é a ideia de que todo homem é um artista, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do que seria importante para o Beuys e para o que ele produziu de importante dali para frente, eu diria que são esses conceitos operacionais. Então, esse do conceito ampliado de arte e, mais para frente, um que se tornou extremamente importante, que é o conceito de escultura social. Uhum. Regina, será que para quem não conhece a obra assim, do Beuys, você poderia contar mais ou menos como era uma delas, para ajudar a entender o que quer dizer isso dessa fusão, né, da vida e da arte? Bom, pergunta difícil de responder numa resposta simples, Luiz. Mas vamos lá, né? A gente tenta. Não, porque assim, não é dizer que, vamos dizer assim, não é dizer que ele tivesse feito uma obra, né, que eu pudesse mencionar uma das intervenções dele, uma ação específica, em que ele tematizasse isso, né? Porque ele não está trabalhando com temas, ele não tematizava na obra dele a separação ou a fusão entre arte e vida. É o que ele fazia especificamente, né? Então, e isso foi se tornando cada vez mais claro para ele mesmo ao longo dos anos 70, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem essas ações que ele fazia, que no começo ainda tinham um cunho muito metafórico, né? Elas geralmente eram feitas com objetos, e ele depois transformava essas instalações, ele gerava umas vitrines onde ele guardava esses objetos. Mas tem uma ação famosa que se chama Ausfegen, que é ele varrendo uma rua chamada Karl Marx, justamente, e essa ação de varrer essa rua depois de uma grande manifestação, que ele transforma numa ação performática. Talvez aí a gente pudesse começar a ver assim essas ações, essas incursões no cotidiano, na vida, no que ele entendia da política, né, que fossem dando esse sentido para a gente de como a arte e vida foram se fundindo. Mas eu posso também avançar um pouquinho te contando o seguinte, que o Beuys, ele, por exemplo, né, ele passou a dar aula na universidade, na academia de Düsseldorf, nos anos 60 para 70. E o que acontece? A academia alemã, até hoje, ela é assim, você tem um número específico de alunos que cada professor pode assumir na sua turma, na sua classe, vamos dizer assim, que seriam os orientandos desse artista professor, né? E o Beuys, como ele já estava vivendo um momento da carreira dele em que ele concebia que todo homem devia entender a sua própria criatividade e, através dessa criatividade, transformar o mundo, ele passa a assimilar dentro da... Quando existiam essas seleções, né, vamos imaginar que fosse um vestibular aqui para nós, né, só para facilitar a compreensão. Então, se tinha 500 inscritos, ele, em vez de selecionar 20, ele aceitava os 500. Né? Então,
tem uma piadinha, assim, o pessoal diz que na Alemanha, assim, dessa época, da geração, no período em que ele viveu, metade da Alemanha foi aluna do Beuys, é piada, né? Então, essa metade, que é a metade que ama o Beuys, e a outra metade, que é a metade que odeia o Beuys. Mas, enfim, o fato é que, com isso, ele foi subvertendo os valores da própria academia, e, com isso, implodindo os valores da própria instituição, né, da academia, da universidade, da educação de uma maneira geral, né, porque ele começa a questionar o que é esse sistema seletivo, ele começa a questionar o próprio sistema de uma maneira geral, né. Um exemplo desses é uma performance que ele faz, uma ação que ele faz nos Estados Unidos, que é aquela ação que ele faz com um coiote, né, em que ele vai justamente viajar para os Estados Unidos aí por um período e conviver numa galeria lá em Nova York. Na verdade, a ação toda é isso. Ele sai do aeroporto e vai para essa galeria onde ele fica convivendo com um coiote embrulhado num feltro por dias, né? E esse coiote que tem aí um significado pré-colombiano, né? Então, como se fosse a América pré-colombiana que foi destruída, né, pela civilização ocidental. E é engraçado porque, por exemplo, nessa intervenção dele ali em Nova York, nos Estados Unidos, o chão da galeria era forrado com um jornal, se não me engano, um jornal econômico importante, que agora também não me lembro o nome. Então, era uma crítica, claro, ao sistema ali, né? Então, você vê que ele começa a trazer para dentro da ação dele como artista questões que eram de ordem do mundo, de organização do mundo socioeconômico e político. Então, ele começa a se avizinhar aí de ações ativistas, de um ativismo, vamos dizer assim, né? Ainda que ele nunca tivesse deixado toda, vamos dizer assim, o arcabouço conceitual e a maneira como ele produzia a obra dele. Então, nesse sentido é que ele vai, pouco a pouco, fazendo essa fusão de fato acontecer, né? De fato acontecer. Tanto é que depois, quando nessa situação dele dentro da academia, é muito curioso porque ele acaba criando problema para a instituição, mas aí ele acaba se organizando com os alunos, eles fundam um partido estudantil dentro da academia para fazer frente àquele número clauso, aquelas regras acadêmicas, e ele acaba sendo demitido. Uhum. E ele depois, vamos dizer também como uma ação dentro da produção artística dele, ele se candidata ao parlamento alemão. Mas não como um político, como uma pessoa que tivesse paralelamente... Não, ele entendia aquilo como uma maneira de pensar e fazer arte, né? Então, é nesse sentido aí que vai encaminhando essa aproximação entre arte e vida na obra do Beuys, né? Uhum. Nossa, fantástico. Não, deu gancho para duas questões que a gente tinha colocado, que uma delas justamente é a atuação dele como professor, que esse papel de professor acabou, enfim, como você acabou de mostrar, transpondo um pouco, né? A ação dele enquanto professor também fazia parte da performance, não performance que não é correto, mas enfim, a ação dele enquanto professor também estava fazendo parte da arte dele, né? E aí tem uma frase dele que ele fala: ser professor é o meu maior trabalho de arte. Então, eu queria que você comentasse um pouco a centralidade desse papel de professor para ele. Bom, tem toda essa história que eu estava falando aí para vocês, né, de como é que essa vivência dele na academia foi fazendo crescer, né, o que ele pensava e como ele entendia a arte. E quando ele é demitido da academia, porque justamente ele acaba sendo demitido, né, ele continua mais ou menos nessa trajetória. É curioso porque o Beuys dali para frente, muitas das ações dele, você vai ver o Beuys fazendo uso da palavra, e quadros negros, lousa, giz, e trazendo para frente as ideias, muito numa atitude assim de quase que de sala de aula ainda, curioso, né? Mas, de fato, a questão da educação, ela começa a se tornar fundamental para o Beuys, no sentido da compreensão dele da arte, porque ele começa a pensar que o papel verdadeiro da arte é transformar o mundo, né? Esse papel de transformação, de resgate, de construção de uma sociedade justa, equânime, né? E ele começa a pensar que é somente através da compreensão de cada um de nós que nós somos criativos e criadores,
é que cada um de nós teria a capacidade de transformar o mundo ao nosso redor, né? Então ele vai tão fundo assim nesse pensamento que ele funda mais para frente ele chama de Universidade Internacional Livre, que é a Freie Internationale Universität, né? E a ideia dessa universidade é que justamente ela acolheria todas as pessoas interessadas em fazer arte, em estar próximo desses pensamentos dele, né, dessas proposições. Ele dizia, por exemplo, que ele achava que todo mundo, todas as formações, todo mundo que se formasse, vamos pensar assim, para ser advogado, ou para ser médico, ou para ser dona de casa, precisavam ter primeiro uma formação como artista, porque a pessoa precisava compreender que ela era capaz de criar e transformar ao seu redor para poder fazer bem aquilo que ela quisesse fazer. Então, se ela fosse escolher ser mãe, né, depois, e criar filhos, pôr filhos no mundo e criar esses filhos, que ela precisava ter essa compreensão dela como um ser criador capaz de alterar o seu entorno, né? Então, é um pouco por aí que essa questão do Boys educador, ela vai ser fundamental na parte, vamos dizer assim, na atuação dele, na fase tardia, assim, do meio para o final, assim, da produção e da ação do Boys, assim, no meio da arte, né? E aí também acho que ele vai estar, esse pensamento do Boys educador vai estar muito perto também desse outro conceito operacional que o Boys traz, que é super importante, que é o de escultura social, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, ele vai pensar, vamos imaginar, se traduzindo em miúdos, né? Como se o mundo, todo o nosso entorno, a nossa realidade social e econômica fosse uma grande materialidade escultórica a ser modelada por todos nós, né? Então, como se a vida, o que nós vivemos, a sociedade, o que a gente produz, como a gente está nesse mundo, fosse a escultura coletiva que todos nós estaríamos produzindo, né? Então, nesse sentido, toda a questão da educação, né, e da formação, ela vai ser, vamos dizer assim, vai estar andando muito próximo desses conceitos operacionais para o Boys, né, dentro da demarche dele. Uhum. O Boys, ele morreu em 1986, né? Mas Isso. com essa quantidade de alunos que ele teve, imagino que, partindo do que você acabou de falar, a obra dele, talvez, de certa forma, continue, né? Como é que você enxerga isso, esse legado do Boys através dos alunos que ele teve? De fato, o Boys teve vários alunos, ele morreu em 86, inclusive na época, no ano que o Boys faleceu, foi o ano que eu cheguei na Alemanha. Eu morei muitos anos na Alemanha e justo no ano que eu cheguei lá foi o ano que ele morreu. Ele estava participando de uma daquelas exposições famosas que acontecem na Alemanha a cada 5 anos, chamada Documenta, e ele tinha participado da Documenta de 82 com uma ação maravilhosa que se chama 7.000 carvalhos, em que ele planta 7.000 carvalhos ao redor ali de Cássio, com apoio de milhões de comunidades, dando suporte financeiro para essa ação. E era já, vamos lembrar, o Boys ali naqueles anos, ele integrou a fundação do Partido Verde, né? E essa questão vamos dizer, entre aspas, ecologia, né? Na época se falava em ecologia, se tornou um discurso muito forte ali na Alemanha. Então, o mote dessa ação era reflorestar, né? Reflorestar ao invés de burocratizar. E a última árvore dessa ação, essa ação durou 5 anos, entre uma documenta e outra, eles plantaram esses 5.000 carvalhos. Tanto é que se você vai para Cássio, estão todos lá, já enormes, né? Porque eles são marcados com uma pedra que fica aí ao lado de cada um, basalto, que fica ao lado de cada uma dessas árvores, que marca justamente o fato de que aquele carvalho está dentro da ação, né? A última árvore foi plantada já pelo filho dele em homenagem póstuma, na documenta de 86, ou era 87, agora não me lembro, assim, mas enfim. E eu diria que o que o Boys deixa para o futuro, o seu legado, assim, o mais importante, vai no sentido dessa aproximação entre a arte e ativismo, né? No sentido de pensar a arte como um potencial transformador do mundo. Acho que
cada vez mais urgente, né, essa discussão. Acho que essa agenda da arte como um potencial transformador, ela é algo a ser endereçado, assim, e aí muitos artistas, né, eu acho que a gente teria aí um número enorme de artistas sobre os quais a gente poderia conversar e que eu acho que dão continuidade, né, ao pensamento do Boyce. Para mencionar dois deles que são muito frescos aqui na minha mente, eu vou falar para vocês dois artistas brasileiros, dois jovens artistas, que têm uma obra maravilhosa, e inclusive a gente acabou de fazer uma espécie de e-conversa aí, que saiu publicado numa revista da Universidade Federal de Vitória, do Espírito Santo, a revista Farol, né? Ela está online, inclusive, um bate-papo com o artista Jorge Mena Barreto e a artista Graziela Kunsch, né? Também o Fábio Tremonti, os três artistas que eu acho que, num certo sentido, são uma versão brasileira contemporânea de desdobramentos dessa ideia de escultura social, né? O Jorge Mena Barreto, ele tem uma ação muito forte também, assim, no sentido de um ativismo ambiental, vamos dizer assim. Ele até se apropria um pouco desse conceito do Beuys, da escultura social, e a Kunsch, ela vai muito por e o Fábio Tremonti também, por essa herança do Beuys educador, né? Pensar a arte como esse instrumento de contágio, de contaminação e de formação, né? Então, acho que são artistas que justamente estão operando aí num campo que eu acho que seria um campo de reverberação dessas ideias que estão aí vindo do Beuys de lá atrás, mas que já sofreram transmutações e que estão aqui entre nós, desempenhando um papel fundamental, assim, no sentido de dar continuidade a essas ideias tão novas, tão pujantes, né, tão fortes. Acho que é o que a gente precisa no momento atual, né? Pessoas pensando radicalmente, assim, como mudar o mundo, porque a gente está vendo que, se a gente não conseguir mudar o mundo vai afundar, que nem o Titanic, né? Sim, não, com certeza. Com certeza. Regina, a gente queria muito te agradecer por essa conversa. Foi muito bacana conversar com você, porque para a gente que não entende do tema, que está valendo coisas, ajudou muito a compreender vários pontos. Você foi muito didática, então super obrigada pelo seu tempo aqui para conversar com a gente. Olha, eu espero não ter sido muito confusa aí na minha fala. O Beuys, de fato, é um artista bem complexo, assim, mas eu acho assim, como toda arte, né, a gente tem que, sabe, tem uma imagem, só para, talvez, para me aproximar de certas audiências, né, que eu adoro usar com os meus alunos. Tem uma imagem que eu adoro de um filme, eu falo sempre desses filmes que eu assistia muito com os meus filhos, aquele filme Homens de Preto, vocês assistiram? Sim. Sim. Tá. Tem uma cena do Homens de Preto que eles estão correndo atrás da galáxia, né? E aí tem um ETzinho lá que morre, tem toda uma história do gato, desse ET que está na mesa de uma legista, não sei se vocês lembram dessa passagem, e que ela descobre, ela pega uma bolinha de gude que está assim na coleira do gato, e ela olha para essa bolinha de gude, e quando ela olha bem mesmo para a bolinha de gude, ela descobre uma galáxia dentro da bolinha de gude, né? É uma cena linda, porque reflete no olho dela, né? A gente vê a pupila dela, a galáxia dentro da pupila, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que a arte, nesse caso vou fazer isso pensando no Beuys, né? É como essa bolinha de gude. Quando você olha inicialmente, você só vê a bolinha de gude, mas é preciso você achar uma porta de entrada, você olhar, de fato, você mergulhar, porque a hora que você mergulha, você acha esse universo lá dentro, né? Então eu diria que a obra do Beuys e de tantos outros artistas que seguem nessa trilha, elas são um pouquinho isso, sabe? A gente tem que olhar para essa bolinha de gude e mergulhar dentro delas, porque a hora que a gente está dentro, a gente entende o tamanho, a dimensão dessa poética, dessa produção. Ya, 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 ya. Le, 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 le. Ya, 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 ya. Beuys dizia que sua maior obra de arte era ser professor, e foi enquanto lecionava na Academia de Arte de Düsseldorf, na segunda metade da década de 1960, que o artista articulou a criação de diversas organizações políticas, como o Partido dos Estudantes Alemães, a Organização para a Democracia Direta por Plebiscito e a Universidade Livre Internacional,
escola alternativa que buscava aplicar a todos os campos do trabalho humano os princípios de criatividade, geralmente reservados aos artistas. Recebemos agora Dália Rosenthal, artista visual, pesquisadora, educadora e docente do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicação e Artes da USP. Dália é graduada em licenciatura em Artes Visuais, mestra em História da Arte e doutora em Poéticas Visuais pela Unicamp, com a dissertação O Elemento Material na Obra de Joseph Beuys e a tese Do Interno no Tempo. Oi, Dália, tudo bem? Bem-vinda ao nosso episódio especial sobre Beuys. Oi, Luiz. Oi, Bianca. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, a gente, para produzir esse roteiro e fazer essa conversa com a Dália, a gente se baseou no artigo que ela produziu chamado Joseph Beuys, O Elemento Material como Agente Social. Esse artigo foi baseado em um capítulo da sua dissertação, né, Dália? Você podia contar para a gente? Sim. Esse artigo ele foi escrito com base no capítulo 5 e 6, né, na verdade, nos capítulos 5 e 6 da minha dissertação de mestrado, que se chama O Elemento Material na Obra de Joseph Beuys, que foi defendida em 2002 na Unicamp e teve o apoio da FAPESP. E esse artigo ele foi publicado, né, na revista Ars, no número 18, para quem quiser buscar também, que é a revista do programa de pós-graduação em artes da ECA USP. Então, para as pessoas que quiserem se aprofundar, podem buscar tanto o artigo como a dissertação. Maravilha, a gente vai deixar os links na descrição do episódio. Bom, a gente queria começar te perguntando que a partir da década de 1970, o Beuys passou a direcionar mais seu trabalho para atividades educativas e políticas, aí um pouco entre aspas, porque não quer dizer que o que ele tenha feito antes não seja também, mas como foi essa virada na carreira dele, Dália? O movimento Fluxus foi determinante para esse direcionamento? Bom, segundo os autores que eu pesquisei, né, porque toda a minha fala aqui ela vai ser baseada na minha interpretação, né, de toda essa bibliografia que eu li, que eu estudei, também na viagem que eu fiz à Alemanha para conhecer os trabalhos do Beuys. E então eu vou falar muito a partir dos principais autores que estão lá na dissertação, né, que é a Lucrézia Turini, a Caroline Tisdale, o Götz Adriani, o Winfried Cornitz, Karen Thomas, Karen Kuoni, a Mônica Gonzalez, a Anne Seymour e Iris Betts. Tem outras bibliografias também, mas eu acho bacana citar os autores que a gente estudou, porque isso já traz uma ideia de conjunto, né, que é o que o Beuys coloca. Quer dizer, a gente não pensa sozinho. A gente pensa sozinho, mas a partir de um conjunto de pensamentos que já foram compartilhados, né? Então, eu acho interessante a gente compreender também uma pesquisa a partir desse diálogo entre diferentes pensadores, né? Então, esses são os principais autores e eu estou colocando isso porque como aqui eu vou também ler algumas falas do Beuys para poder trazer um pouco a palavra dele, né? Aqui junto para esse diálogo, são sempre falas que tiveram uma tradução livre, mas a partir de obras escritas por esses e outros autores. Então, voltando à sua pergunta principal, né? Eu acho difícil na obra do Beuys a gente falar em virada. Eu acho que todo o trabalho do Beuys ele é processual. Então, a gente tem um artista que vai crescendo, né? Que vai se transformando durante a sua carreira e amadurecendo as ideias que estão lá, né? Como você colocou, não quer dizer que elas não estavam antes, desde o princípio, mas que essas ideias vão se tornando adultas, né? Para serem compartilhadas e seguirem com as suas próprias pernas pelo mundo. Então, eu acho que o Beuys ele passa pelo Fluxus como um momento de formação, né? Então, é um momento de formação e de expressão no qual ele está experimentando, né, e percebendo que o trabalho de arte ele pode se organizar de diferentes maneiras, né, e também em diálogo, como tinha no Fluxo, com as artes dramáticas, com a música, né, a própria ideia de performance, os elementos em cena, né, são todos, vamos dizer assim,
inícios de uma atuação que estaria presente em toda a obra do Beuys, mas que naquele momento do Fluxus elas estavam sendo experimentadas, né, justo também pelo caráter experimental do próprio Fluxus. Então, acredito que sim, que o Fluxus tenha uma participação na obra do Beuys, né? Então, nesse processo que ele vai viver de transformação durante a sua trajetória, e em determinado momento, né, ele começa a perceber que o trabalho precisava se expandir. Então, essa ideia de escultura, ou a teoria da escultura, e depois da plástica social, ela precisa acontecer não só na forma de uma representação, a partir de trabalhos que representam ideias, mas também numa apresentação, né? Então, as ideias se tornando concretas e vivas no mundo, a partir de diferentes pessoas pensando juntas. Então, ele impulsiona uma ideia, né? Então, a gente pode entender a ação política, cultural, as relações dele com a política, com a educação, com a cultura, como um provocador, né? Ele impulsiona ideias, ele coloca ideias, né, que se direcionam para esses espaços disciplinares, digamos assim, ou esses campos inicialmente separados, e ele integra todos esses espaços a partir de um pensamento de arte. Então aí, a partir desse momento, quando ele dá esse passo, né, que começa com um partido, aí ele percebe que o partido já não dá conta, vai para uma associação para fora dos muros da universidade, e a partir daí vem a Free International University. Então, todas essas coisas vão acontecendo num processo e não tanto numa virada. Adália, você podia explicar o que é essa teoria da escultura social e da plástica social que você mencionou? Sim. Bom, como a gente sabe, o Beuys começa o trabalho dele utilizando elementos naturais muito conhecidos, né? Que são a gordura, o mel, a cera de abelha, o feltro, né? São a presença dos animais, são repetições materiais no trabalho dele, né? E por que que ele utiliza esses elementos? Por que que ele começa utilizando esses elementos? Porque ele via esses elementos como possibilidades de demonstrar a energia que está contida em tudo que está materializado no mundo, né? E ele vai em direção a essa materialização no mundo natural, né? Embora a gente pode dizer que o feltro não é do mundo natural, ou o cobre, que ele vai utilizar bastante, já são derivados desse mundo natural, né? Mas ele vai criando aí uma relação com esses elementos, que são elementos que se transformam ou que agem na forma, né? Essa questão do feltro abafar ou esquentar, da gordura, sobretudo, ser mole, líquida quando quente e dura quando ela é resfriada, né? Então a gente tem uma passagem entre um estado e outro, né? A produção de mel que as abelhas fazem saindo de uma flor, né? Saindo da relação do animal com essa flor, um processo comunitário que gera uma substância, né? Então, como é que essa substância dialoga com o mundo humano, digamos assim? Então, o pensamento da teoria de escultura, ele parte dessa percepção de que os elementos são vivos. Todos os elementos são vivos. E se todos os elementos são vivos, tudo que é formado por esses elementos, seja da ordem diretamente natural ou aquilo que foi de um processamento desse natural, como a gente vê o cobre, ele utiliza, e o feltro, como eu citei, né? Também são elementos que carregam essa energia e que estão se transformando e que estão vivos. O mesmo aconteceria com o pensamento humano. O pensamento humano, ele partiria de um espaço caótico, né, que é
tudo que existe, e o cérebro da gente, o que ele faz? Ele faz uma edição, né? Ele faz uma edição, dessa edição ele vai formular ideias, né? Essa formulação de ideias, ela vem para o espaço concreto, e todo esse caminho é visto pelo Beuys como um processo de modelagem, como um processo escultural. Então, há um paralelo aí do ser humano, dos animais, da própria natureza, né, como modeladores do mundo. Não é um mundo estático que está aí, que foi modelado por alguém e nós estamos aí atuando como personagens que se movimentam. Não, nós estamos modelando esse mundo a todo momento. E é daí que vem a frase dele de todo ser humano é um artista. Né? Então, a teoria da escultura se dirige para o sentido da organização social. Então, toda organização social, cultura, política, educação, passam a ser compreendidos como um processo de escultura, porque elas foram modeladas em determinado momento por alguém ou por um grupo, e aí elas foram concretizadas. Por isso que eu coloquei no início que é bacana citar os autores, bacana citar onde esse texto está, porque eu estou recorrendo a elementos que o próprio Beuys coloca, né? Que todo esse processo foi modelado e está sendo o tempo inteiro remodelado, né? Por uma nova pessoa, um novo criador ou novos criadores. Então, nesse sentido, seriam esculturas sociais, por serem maleáveis e moldáveis o tempo inteiro pelo ser humano e pelo pensamento humano. É um conceito ampliado de arte, é preciso entender esse conceito ampliado de arte, né, para conseguir entender essa teoria da escultura. Ela não está no objeto. O objeto faz parte de um grande processo que pode resultar em um objeto ou em um ministério, em uma escola, né, em um projeto comunitário. Também são vistos como propostas artísticas, como objetos de arte, entre aspas. Independente da intenção, né? Do autor, né? Ou da autora. A intenção é muito importante. A intenção ela é vista como um disparador, que também a gente encontra nos textos como um desejo, como uma vontade. Então, a intenção ela é importante porque ela, é claro que sim, às vezes acontece de algo ser criado não conscientemente intencional, mas já havia um processo, se foi criado é porque havia um processo, ainda que não fosse exatamente racional e consciente como a gente conhece. Mas o Beuys coloca a intenção como lugar do sujeito. Então, no momento que o sujeito intenciona, que ele se coloca, ele também está se expressando artisticamente. Então, a intenção é uma forma de reconhecimento, né, do direito humano e da igualdade de pensamento e de ação no mundo que ele defende. Então, as iniciativas políticas do Beuys, né, seja, enfim, participar da criação de um partido, plantar 5.000, enfim, árvores, etc., fazem parte dessa formação da ideia de escultura social que você estava explicando agora, né? Exatamente. São parte de uma grande obra que caminhou em direção, né, a uma plástica social. Dália, e aí para a gente, acho que compreender melhor, né, essa ideia, eu queria te perguntar sobre essa passagem que você mencionou aí do Partido Estudantil Alemão até chegar na Universidade Livre Internacional. Como é que foi esse trabalho e aí como é que a gente pode, a partir da sua produção, entender qual que é essa ideia, né, da escultura social? Então, a gente volta de novo para a primeira pergunta, né? É preciso fazer um esforço de entender o Beuys dentro de um pensamento complexo. A gente pode colocar numa linearidade, eu coloquei numa linearidade quando estudei as obras que eu escolhi principais, mas é um complexo de experiências. Então, o Beuys começa com desenhos e esculturas pequenas, né? Experimenta as ações no fluxos,
numa tentativa de linearizar isso para poder compreender, né? Experimenta as ações no Fluxus, ele começa a atuar como professor dentro da Universidade de Düsseldorf, né? E aí, atuando como professor e estando diretamente ligado com o dia a dia da discussão, do pensamento, das ideias se encontrando, ele começa a amadurecer essa ideia da teoria da escultura na prática, né? Ele começa a perceber que ali estava acontecendo um processo de escultura social, no encontro dessas ideias, né? No desenvolvimento dos trabalhos, nas discussões postas pelo grupo, nas diferenças que apareciam dentro do grupo, que ele coloca como muito importantes, né? Então, ele funda um partido dentro da disciplina dele como um processo experimental, né? Então, tentando mostrar uma integração entre o processo de educação que estava acontecendo ali dentro, o lugar político de um processo de educação, a ideia de formação de um partido e a obra dele, a obra que ele estava realizando. Mas, como ele mesmo coloca, chegou um determinado momento que essa ideia de partido se tornou limitada. Porque ele queria uma expansão do conceito de política. Então, quando ele percebe que tanto por estar ainda interna à disciplina, como pelo próprio sentido partidário, era preciso uma nova criação, essa é a interpretação que eu faço, tá? Através dos meus estudos. Se cria, então, uma associação, né? Que já é um escritório que eles ocupam fora dos limites da universidade. Então, eles criam uma organização para a democracia direta mediante referendo livre, né? Um escritório de informações que ficava no centro de Düsseldorf. E esse grupo realizava ações também artísticas, né? Como a Bolsa Plástica, né? Para a democracia que eles desenvolvem e outras ações. Então, aí já tem um passo, né? Digamos assim, nesse amadurecimento, nesse crescimento da obra, que é a fundação de uma associação como uma escultura. A gente nunca pode perder isso de vista, que o Beuys está esculpindo o tempo inteiro. Então, a fundação, ela é mais um processo escultural da obra dele. É uma obra de arte, essa fundação, né? A gente pode olhar ela como uma obra de arte, assim como a gente olha um quadro, como a gente olha uma escultura física, né? A gente pode olhar também essa fundação como uma grande escultura maleável a todo instante por aquelas pessoas que estão dentro daquela fundação, formando aquele lugar, fazendo com que aquele lugar viva. Porque senão ele é só um nome, ele é só uma ideia ainda na cabeça, né? Mas quando ele vem para o concreto, aí ele começa a viver dentro da ação de todas essas pessoas juntas. Depois, com a saída do Beuys da universidade, aí ele funda a FIU, a Free International University. Então, na FIU, ele consegue fundir todos esses pensamentos dele, né? Então, a ideia de uma universidade como uma obra de arte, como uma grande escultura social. E a gente queria, Dália, que você comentasse um pouco sobre a importância da pergunta nas obras de Beuys, né? Do questionamento, talvez assim. E aí, se você pudesse comentar um pouco sobre os temas da democracia e do capitalismo dentro do trabalho dele, também seria interessante para quem está ouvindo. Bom, o Beuys era um comunicador, né? A gente não pode perder isso de vista também. A questão da comunicação era muito importante no trabalho dele. A palavra como um elemento que comunica, mas também comunicações que podem acontecer de forma silenciosa, como o que acontecia quando ele trazia animais, vivos ou mortos, para dentro dos seus trabalhos. Né? Falando também dessa outra comunicação além da vida,
ou além dessa vida que a gente conhece, né? Recorrendo ao que a Mônica Gonzalez coloca, que é a ideia de transubstanciação, né, entre vida e morte na obra do Boyce. Então, a pergunta, ela surge dentro dessa perspectiva do complexo, né? As perguntas que ele coloca entram dentro desse corpo de comunicação que ele cria, seja com frases como todo ser humano é um artista, arte igual a criatividade, que é igual a liberdade humana, e sobre criatividade é igual a capital, né? E outras frases que ele repete durante a vida, assim como ele repete os elementos materiais que ele utiliza, ele também recorre à pergunta, mas é a pergunta como uma provocação da pessoa, em primeiro lugar da pessoa para com a própria pessoa, né? Então, a própria pessoa se perguntar: o que é o pensamento? O que é o pensamento para mim? Como eu vejo o pensamento? O que é o pensamento? O que é o pensar? O que é a liberdade? O que é, e aí nesse sentido, o que é a democracia? Vivemos uma democracia? Estamos numa democracia? Como eu estou localizado nessa democracia ou não? Né? Como ele coloca também que quando ele está criando a teoria da escultura, ele pensa nessa pergunta: mas o que é a escultura? Diz que quando ele geralmente pergunta para as pessoas o que é a escultura, e a resposta é que escultura é escultura. E ele diz: não pode ser que escultura é escultura. É preciso avançar. Então, o que é a escultura? E nesse sentido, tudo. O que como eu coloquei, a liberdade, o pensamento, a igualdade. O que são essas palavras? Como eu me coloco com elas, como eu respondo a elas e como eu estou no mundo com elas. Qual é o lugar dessas palavras? Então, é esse questionamento do que está vivo e do que está morto. Por isso que é a ideia de transubstanciação da Mônica Gonzalez, né? O que está vivo nas palavras e o que está morto nas palavras? O que ainda vive? É possível reviver palavras, né? Então a gente chega na questão da democracia e do capitalismo, né, que vocês colocaram, que foram muito colocados pelo Boyce em vários trabalhos, né? A palavra democracia a gente encontra, a palavra capitalismo a gente encontra, frases, trabalhos que trazem para dentro do trabalho, como a bomba de mel, as discussões que aconteceram na Documenta de Cássio durante a bomba de mel, o próprio trabalho dos 7.000 Carvalhos, trazem essas palavras para dentro do trabalho, mas nunca respondendo-as, colocando possibilidades de caminho que ele via, mas não eram respostas. Eram possibilidades que vinham da pergunta que ele fez: mas o que é a democracia? O que é o capitalismo? Mas ele relançava essas perguntas para aquelas pessoas, para que cada um se perguntasse o que é a democracia, o que é o capitalismo. Estamos vivendo uma democracia? Sim, não. Se não, como podemos vivê-la? Queremos vivê-la? O que é o capitalismo? Estamos de acordo com o capitalismo? Sim, não. O que podemos fazer? Então é essa fé também, né? Fé é um negócio, é uma palavra que às vezes não é muito bem compreendida, mas digamos assim, é um trabalho que tem muita esperança, eu acho, do Boyce, porque ele sempre coloca a possibilidade de transformação e de renovação. Então, a palavra democracia e capitalismo, essas palavras são colocadas num sentido de reflexão, mas também de renovação, de possibilidade de renovação a todo instante. Dália, e aqui antes da gente encerrar, eu queria te perguntar o que você sugere para quem está ouvindo agora o nosso podcast e gostaria de conhecer melhor a obra do Boyce. Como que faz? Na época que eu escrevi a minha dissertação, não tinham tantos trabalhos em português, na verdade tinham muito poucos, né? Por isso a minha intenção de trazer um trabalho assim panorâmico, mas com esse foco no material. Mas hoje em dia tem muitos trabalhos já que estudam o Boyce, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, projetos, né, de artistas que têm o Boyce como uma referência, né, todo esse movimento que a gente tem hoje da cooperação nas artes, da participação,
de muitos artistas indo para a direção da criação de projetos educacionais como obra, né? Tem o Beuys como uma referência. Ele é uma referência para todas as gerações posteriores, né, que vieram. E a gente ainda está estudando e compreendendo. Eu acho que isso que é bonito e interessante na obra do Beuys, né? Como ela é atual, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia. Então, pensar essas questões que o Beuys colocava da escultura social, da plástica social, da Free International University, dentro de uma perspectiva desse momento que estamos vivendo há um ano, esse fenômeno histórico da pandemia, muito profundo, né? Então, se renova, eu acho, quando a gente lê o Beuys, tudo se renova a partir da ótica de hoje. Então, eu recomendaria isso, que buscasse as teses e dissertações que existem em português, né? E as pessoas que lerem em alemão ou inglês podem buscar os livros do Beuys, que também existem muitos livros já publicados, né, sobre a obra dele. E aí eu acho que é um trabalho mesmo de formiguinha, sabe? De ir compreendendo o trabalho do Beuys, de ir lendo, de ir se ambientando, né? De ir refletindo a partir de cada trabalho que for conhecendo, de cada tese que for lendo, dissertação, e ir caminhando devagar, mas tentando deixar que todo esse conhecimento vá também se sedimentando, né? E movendo adentro, porque eu acho que Beuys é isso, né? Ele é um trabalho que nos move, que nos tira de zonas de conforto e que busca um movimento, que a gente se mova, né? Como ele fala, movimento e diálogo diálogo entre ideias diferentes e movimento entre ação e pensamento todo instante, né? Recorrendo a tudo que a gente tem, né? Desde a memória até o que eu tenho aqui hoje no dia, o meu trabalho, o que eu vou fazer. Então é isso que eu recomendo, que busque bibliografia, mas que também viva essa bibliografia, viva cada um desses momentos, né, que for descobrindo dentro da obra do Beuys. Maravilha, Dália. Super obrigado por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente. Tenho certeza que quem está ouvindo ficou bem instigado a ir atrás desses pensamentos do Beuys, enfim, não só da obra dele, mas do quanto tem de atual, né, nas questões que ele trouxe, que está reverberando até hoje. Super obrigada. Não, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar compartilhando esse estudo, que é muito importante, né, para mim, para todo o meu trabalho também. E eu tentei aqui, né, colocar as coisas realmente de uma forma que pudessem, como você até usou a palavra didática, né, e eu acho que sim, eu acho que a minha intenção é poder criar um espaço de aproximação com a obra dele, né, para que mais pessoas possam conhecer, possam se interessar e possam ir atrás de estudar esse artista, que eu acho que tem uma contribuição enorme para a arte contemporânea. Para conhecer melhor a vida, a obra e as repercussões do trabalho de Joseph Beuys, visite a página do Goethe Institut na internet. Este episódio é uma parceria do Le Monde Diplomatique com o Goethe Institut. A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Apoio de Samantha Prado e edição Débora Pio. Todo mundo é artista.